quando se fala de competitividade de mercado, né, aí o brasileiro precisa entender como é que o jogo é feito. E o jogo feito não é aqui. Americano que sempre viveu na ponte aérea Califórnia-Rio de Janeiro, ele é um dos principais nomes quando o assunto é internacionalização de empresas. CEO da OBR Global, atual presidente da CESPRA-RJ e Deputy Chairman da WITSA, a principal entidade em inovação e tecnologia do mundo, eu tenho o prazer de receber aqui no Identidades de Sucesso, Robert Jansen. Que prazer te receber aqui. Obrigado por me receber. Robert, para a gente iniciar, Robert por Robert, como é que foi a sua jornada até hoje? É uma jornada que é de muito aprendizado, né? Eu levei muito tempo, você falou, ponte aérea Rio, Califórnia, que é um sonho de muitos, né? E eu levei muito tempo para entender que eu tinha, na realidade, o melhor dos dois mundos. As pessoas perguntam para mim, você que é metade brasileira, metade americana, onde é que está um e está outro? Eu falo, olha, o meu lado americano está muito como eu gosto de conduzir os negócios. E o meu lado brasileiro, como eu gosto de me relacionar com as pessoas. E eu acho que essa é a grande conjunção, né, dessas duas diferentes culturas, que tem uma distinção muito grande, né? E as duas se emprestam muito bem para criar algo que hoje a gente tem prazer, né, e pode vislumbrar, deixar um legado aí ao longo da jornada, né? Então, o Robert, nesse ponto, ele se sente muito privilegiado de ter nascido num berço como esse, né? Na realidade, eu digo que eu sou um grande vira-lata, que entre meus avós paternos, avós maternos e os meus pais são 6 nacionalidades diferentes. E ainda fui fabricado no Japão. Meus pais se conheceram lá, casaram lá, né? E eu, na verdade, cheguei no Brasil com 9 anos de idade e fiz todo o high school no Brasil, aí universidade lá. Aí eu brinco que eu virei bola de ping-pong depois disso, né? Porque eu estou nessa ponte aérea direto. E eu me sinto em casa, né? Eu digo que eu tenho muita sorte disso, que chega na Olimpíada, eu torço para 2 países. Viu? Ou ganha, ou talvez ganhe, né? Não, por exemplo, agora, eu estava torcendo para o Brasil ganhar de todo mundo, inclusive os Estados Unidos. Mas no quadro de medalhas eu queria que os Estados Unidos ganhassem da China. Tá. Então, a gente tem esses 2 viés muito, muito bom. Eu agradeço todo dia aos meus pais por ter me providenciado esse berço que eu fui criado. Eu adorei a expressão que ele usou, amerioca. Não, inclusive, né, eu cheguei no Brasil falando pouco português, né? E digo que agora eu não falo mais português, eu falo carioquês, né? Porque eu não consegui tirar o acento, né? E eu viajo bem o Brasil também, e quando eu chego em qualquer outro lugar, você é do Rio de Janeiro, né? Muito legal você ter essa consciência da metodologia americana nos negócios e do nosso jeito de se relacionar, diferente do carioca mais hospitaleiro, mais receptivo, né? E é muito bacana porque você defende muito uma ideia de construção de mindset na questão empresarial, na internacionalização. Como é que funciona? Qual é o conceito desse mindset que você utiliza para implementar esses processos de internacionalização? Então, quando a gente fala de Califórnia, a gente fala de Vale do Silício especificamente. E a história do Vale é impressionante porque tem uma série de fatores que começa... eu tenho uma história que começa com, inclusive, a imigração para a América. Se você pensar, quem imigrou para a América eram os huguenotes que estavam perseguidos por Henrique VIII, que virou igreja anglicana e passou a perseguir os católicos. E eles foram obrigados a abandonar tudo que tinham construído na família, legado, né, e ir para um lugar que tinha acabado de ser descoberto. Totalmente, né, não desbravado. E depois passou um tempo, algumas gerações, né, mas com a mesma roupagem, mesma linhagem, eles atravessam os Estados Unidos inteiro através de um muro. Né? Tanto que o 49ers, né, que é o time de futebol americano hoje, ele na verdade está refletindo 1849, que foi o ano da corrida do ouro. Né? Então você tem, né, eu acredito muito, Letícia, que comportamentos coletivos que se repetem por gerações vira DNA cultural.
né? Então, esse destemido de buscar o desconhecido, de abraçar o imponderável, né? Ele está sedimentando nessas gerações que passaram por todo esse processo. Aí tem outros fatores, né? As grandes primeiras universidades do lado oeste, pega Stanford, você pega Berkeley, até mesmo a San Jose State, que é a primeira universidade pública, né? Todas fundadas lá em 1848, 1857. E aí tem um evento que realmente acho que é a maior turbina para o Vale ser o que ele é hoje, que foi a Guerra Fria. Porque você tem o governo americano despejando muito dinheiro, e ele despeja onde? Nas universidades, né? Para que eles possam gerar mais o quê? Inovação bélica. O GPS que a gente usa aqui no celular, ele foi criado pelo Stanford Research Institute para o exército americano. Então, muita coisa que a gente usa no dia a dia... o intelectual, o capital intelectual. O capital intelectual. Tem uma coisa, eu comentei antes na nossa conversa sobre a competitividade, que é um grande fator de diferencial, especificamente do Vale. Poucas pessoas sabem que na Califórnia tem uma lei estadual que impede a Letícia de atravessar a rua e não poder fazer uma outra coisa igual que fazia aqui, o non-compete. Então eu posso atravessar a rua, não posso levar pendrive, não posso levar documento, mas a minha massa encefálica, com todas as minhas ideias, eu posso fazer o que eu quiser correr do outro lado da rua. Então isso ajudou a construir, sedimentar um nível de competitividade extremamente alto. É como se for comparar lá a Champions League do ponto de vista empresarial e desenvolvimento. E aí você pega esse novo modelo de empreendedorismo, que é dominado por investimento para crescimento rápido, também surgiu lá. O Venture Capital surgiu lá nos anos 60, quando as grandes fábricas de semicondutores começaram a se instalar, o banco, né, a razão financeira, não tinha banda suficiente para o nível de investimento necessário para eles instalarem aquelas grandes fábricas. E foi então o setor de tecnologia da época, que já bem sucedido, que resolveu apostar. Uma HP, por exemplo. Os donos da HP viraram venture capital e começaram a apostar nas fábricas de semicondutores. Então ali começa a sedimentar uma cultura de reinvestir no seu próprio negócio, no seu próprio ecossistema, né? E aí numa razão diferente daquela do banco, né, de venture capital. Quando a gente pensa no investidor anjo, ele também nasceu lá. Como? A bolha de 2000. A bolha de 2000, muita startup começou a ser comprada na bacia das almas, né? Então aquilo que valia milhões começou a valer só centavos. Então ele fez o quê? Ele corria para usar as pessoas do seu relacionamento direto. Me ajuda aqui, investe aqui, você vai virar meu anjo. O investidor anjo começou a salvar. Então isso vai sedimentando comportamentos coletivos, né? DNA Sim. cultural. E eu faço uma analogia que, se a gente pegar 10 empresários brasileiros tradicionais, colocar numa sala e perguntar para ele qual é a primeira coisa que você pensa quando você acorda de manhã para melhorar o seu negócio. Eu aposto, Letícia, que pelo menos dos 10, 7 vão responder, eu penso em quem eu preciso falar. O mercado brasileiro, ele realmente valoriza muito o relacionamento. O relacionamento é um fator preponderante nas relações comerciais. Antes mesmo da competência. Você faz essa mesma pergunta para 10 empresários ou até empreendedores lá no Vale do Silício. Qual é a primeira coisa que ele pensa fazer para acordar de manhã? Tem que pensar em bater no concorrente. E aí quando você pensa, peraí, o cara está todo dia acordando de manhã com faca nos dentes para barrar o concorrente. E aqui o cara acorda todo dia e investe energia com quem quer falar. Então o machado da competitividade dele aqui não está molado. Por lá está. Porque ele faz todo dia. E qual é o ponto de equilíbrio? Existe um ponto de equilíbrio? Olha, sem dúvida existe uma convergência que tem que ser buscada. O ponto de equilíbrio eu não consigo dizer exatamente onde está. Eu consigo dizer que é muito importante a gente pensar em ter competitividade se a gente quer ter sucesso no meio empresarial. Mas ele também predica relacionamento. Você precisa do relacionamento. Então o americano, ele vai querer ser seu amigo depois, não antes. Mas ele vai querer ter relacionamento. Eu tenho, Letícia, dentro da nossa consultoria de internacionalização, um mapa mundi de como é que as geografias compram culturalmente. E a única geografia que não tem o componente do relacionamento na compra é o americano. Na compra de tecnologia, né? Tá. O americano, ele ouve a Letícia falando para um potencial cliente como é que você resolve um problema para ele.
ele acha que aquele problema é parecido com o que ele tem, e vai perguntar: Letícia, me dá mais 3 exemplos onde você está fazendo essa mesma coisa. Eu quero falar com eles. E ele vai ligar para eles. E não só para saber se a Letícia entrega bem, mas sim se o problema que você está resolvendo para eles é parecido com o dele. E se for, Letícia, vem fazer um POC, vem fazer o piloto para mim. E eu não te conheço. Né? Eu já fiz uma referência no piloto. Aí depois que você vai realmente instalar, eles conhecer mais a Letícia, estabelecer relacionamento. Esse é o real benchmark, né? Vai buscar benchmark ali no mercado quais são as soluções. Agora, eu fiz um trabalho de inversão muito interessante que vale a pena salientar. Por muito tempo eu fazia um hospitality suite dentro do Carnaval Carioca, né, com a Apex. Então eu trazia grandes empresas americanas. A Apex é a entidade que faz toda a parte de internacionalização. É a agência de exportação aqui do governo federal. Exato. Então eu trazia grandes clientes americanos que já estavam engajados com fornecedores brasileiros. Mas eu queria que ele entendesse por que ele tinha uma entrega de alta consistência. Porque o brasileiro, no campo da tecnologia, não fica devendo para ninguém. Na execução de negócios empresarialmente é que ele precisa ter mais punch. Eu fazia eles vestirem fantasia, fazer o desfile dentro de uma escola, dentro da avenida por 1 hora. E aí depois eu voltava e perguntava: agora que você vivenciou essa cultura brasileira e essa criatividade, conta para mim como é que você percebe dentro da entrega que o fornecedor brasileiro faz para você. E realmente é sensacional. Né? Nas duas coisas, né? Porque enquanto eu falo que o brasileiro precisa ter mais competitividade, eu mostro para o americano o quanto que a nossa cultura brasileira favorece do ponto de vista de criatividade. Então, tem lá uma fórmula onde você mostra para o estrangeiro que, quando você olha para o Brasil tem uma característica de cultura que é inigualável. Aí eu faço o seguinte: eu por muito tempo eu era contratado pelo governo brasileiro para vender o Brasil como destino do serviço de tecnologia. Internacionalização ao reverso. E quando eu fui ver americano, quem é minha concorrência? Que é a primeira coisa que eu faço. Olha para a concorrência e aprende logo com ele o que ele está fazendo de bom que você pode prestar. Eu fui olhar para a Rússia, fui olhar para o México, para a Ucrânia, para a Polônia, para Filipinas, para a Argentina, nossa vizinha, que todos estavam também querendo fazer a venda do país deles como destino dos serviços de tecnologia. E todos fazendo a mesma coisa, que eu chamava da venda binária. Eu tenho tantas empresas de TI, eu tenho tantos profissionais de TI, eu tenho tantas universidades de TI. Eu falei: caramba, aí a Índia vai ganhar de todo mundo, Índia ou China, né? Porque é um numbers game, é um jogo de números. Eu falei: não, eu vou seguir o outro caminho, eu vou seguir o lado pessoal, o lado da pessoa. E eu criei um elevator pitch chamado True Brazilian DNA, que conta a história de uma pizza no Vale. Eu nem falo de tecnologia. Para valorizar, que no final do dia são as pessoas que fazem a diferença. Para valorizar o quanto que a cultura brasileira, com a mindset competitiva do americano, é ganhar sempre a Champions League. Né? E eu fiz várias vezes alguns testes, porque eu fui obrigado a fazer isso. Né? Então, eu pegava um projeto de implantação de um back-office de um SAP, montava um time indiano com a mesma configuração, um analista sênior, 3 pleno, 6 júnior, na Índia, Brasil. Está aqui os mesmos pré-requisitos, larga ao mesmo tempo. O Brasil entregava com 1 mês, 0 bug free, o indiano entregava com 2 meses e cheio de bug, tendo que voltar de novo. Né? Uma experiência que Você saiu do produto e foi para a solução. Que é o marketing, a verdade é essa. Marketing. Não, o brasileiro nesse ponto é fantástico, porque o brasileiro fica assim: olha, você está ainda na RFP, né? Request for Proposal, está pedindo o seguinte: me mostra quem você é, né? E está aqui o que eu quero, que é a receita que eu quero que você faça. E antes de ser contratado, ele olha para a receita. Mas olha, Letícia, é o seguinte: esse cara aqui, nós fizemos um outro projeto lá e cortou 2 semanas. Não quer fazer isso, não? Ele nem foi contratado. E ele já cortou 2 semanas de trabalho, que no final, time is money. Né? Sim. Então o brasileiro, internacionalmente,
ele tem uma lateralidade, eu uso essa palavra especificamente porque o jeitinho brasileiro ficou muito pejorativo. Não é bacana. Não é bacana. Então eu uso lateralidade, Tá. que é a capacidade dele sair daquela zona específica, né, e poder olhar de outra maneira para resolver um mesmo problema. Agora, quando se fala de competitividade de mercado, né, aí o brasileiro precisa entender como é que o jogo é feito. E o jogo feito não é aqui. O jogo feito aqui é batendo no concorrente. E para isso eu tenho que conhecer o mercado. Para isso eu tenho que conhecer como que os concorrentes são muito melhores do que eu e o que eu sou melhor do que eles. Né? E como é que eu consigo construir uma proposta de valor que vai ter ressonância com o mercado e eu vou poder ter diferenciação da concorrente. Claro. Esse então é o mindset adequado para fazer uma internacionalização. Sim. Usar esses elementos. Lateralidade brasileira, competitividade americana. Perfeito. E num resumo bem sintético. Sim, quando a gente fala das grandes corporações, Google, Apple, enfim, Intel, você citou também HP, todas elas partiram de um ponto de investidores anjos. O investidor anjo, ele investe num early stage mais cedo, né? O VXC, ele investe já numa maturidade maior de empresa. Né? Então, alguém começou a criar e amadurecer a empresa, né? E aí quando chegou num ponto relativamente já com algum tipo de tração de mercado, e aí ele foi buscar o Venture Capital. Né? E ali no Vale tem uma avenida chamada Sand Hill Road, que liga as duas principais highways, né? A 101 e a 280. Tem 10 quilômetros, 25% de todos os Venture Capitals do planeta estão ali. Oi. É uma potência. É uma potência. O Silicon Valley, ele, se você extrair ele e virar país, ele é a 10ª economia do mundo. Isoladamente. Só aquele pedacinho. Mas esse crescimento, todas essas empresas que eu citei, tiveram um crescimento exponencial. Existe uma fórmula do bolo? Ou cada caso é um caso? Como é que funciona isso? Não, tem uma questão estrutural, que aí, né, o Brasil tem esse desafio. Né? Então, primeiro, né, os Estados Unidos, muito cedo, entendeu a força do mercado de capitais. Né? Então, você tem aí um mercado de capitais pujante, e você tem a cultura, né, do americano fazer esse processo de investimento em mercado de capitais. E muito eu tenho para mim que isso vem de um lado cultural, que é o mindset do give back. Meu pai, por exemplo, quando faleceu, na herança, ele deixou algo para a alma mater dele, para a University of Virginia. Né? Isso é comum nos Estados Unidos. E aqui não é. Não é. E isso é só um pequeno exemplo desse mindset do give back que retroalimenta a própria economia. Né? Então, o mercado de capitais, obviamente, é um primeiro pilar estruturante dessa possibilidade de você acelerar investimento e crescimento das empresas. Então, as empresas HP, Intel, Apple, né, se beneficiaram no primeiro momento desse investimento mais anjo, né, venture capital, mas depois foram para a bolsa. Né? Foi o mercado de capitais que fez realmente eles alavancarem. Né? E essa cultura de investimento no mercado de capitais, né, ela não é totalmente... todo mundo, culturalmente, no Brasil, já faz seu investimento. Lá, todo mundo tem um investimento em bolsa. É cultural. Né? Faz parte. Como é que eu ajudo na promoção do desenvolvimento econômico do meu país? Das empresas ou do setor que eu estou mais engajado? É a maneira, obviamente todo mundo quer ter o ROI, quer ter o seu retorno de investimento, mas eu sei que eu também estou fazendo esse tipo de contribuição. Tem um quê mais altruísta nesse processo. Exato. Agora, quando a gente pensa em estrutura, existe um ponto imprescindível, por exemplo, um plano de negócios, um modelo de negócios, uma estrutura que seja necessária? Eu vou falar uma coisa aqui que é uma tese muito minha, né? E às vezes, Letícia, eu acabo me distraindo e olho para o Brasil como americano. Mas com essa consciência brasileira junto ao mesmo tempo, que é uma característica muito individual e que inclusive eu coloco a favor das imersões que eu faço para o Vale. Mas o que eu olho? Eu olho para como é que o setor de tecnologia do Brasil foi criado. Quais foram as primeiras empresas de informática no Brasil? Foram os burôs que processavam dados, que usavam perfuração de cartão, né? Então ele prestava serviço. Então eu prestava serviço e rodava a folha de pagamento da empresa da Letícia. Aí você falou para o Guilherme. Aí o Guilherme falou para a Isis. E aí, a Isis falou lá para a amiga dela, né, na outra sala. Aí o Robert acha que, caramba, agora eu virei produto. Todo mundo quer a mesma coisa.
e é um produto que não tem nenhuma conexão com componentes padrões replicáveis, porque ele nasceu da prestação de serviço. O que eu quero dizer é que faltou, e ainda tem o desafio, de uma visão automática de produto. E quando eu olho o produto, eu olho para componentes que são padrões, que eu posso depois replicar. Porque o que vai dar escala é a capacidade de padronização que você tem. Então, por muito tempo, o Brasil, é aquela coisa, o cara prestava esse serviço, aí você me pede, Robert, além dessa folha, você pode fazer esse negocinho aqui a mais para mim, que me interessa? Mas não interessa para Guilherme nem para Isis. Aí estou fazendo para você. Estou investindo energia numa personalização de um serviço e não investindo em criar um produto. Por quê? Porque eu tenho que dizer não para a Letícia. E aí o relacionamento... Não, o relacionamento, o próprio faturamento. Não, tem que ganhar dinheiro, é imediatismo. Em vez de ser, não, eu vou fazer produto. Mesmo que eu tenha que dizer não para uma galera aqui do mal primeiro. Né? Hoje está começando a mudar. Quer dizer, a própria, a grande alavanca do empreendedorismo que a gente está vivendo no Brasil está ajudando a ter essa percepção. Inclusive, tem um outro fator interessante do ponto de vista de modelagem de solução que ajudou, inclusive colocou o Brasil agora numa dianteira, que é o quê? Hoje, o principal modelo de entrega de uma solução é o modelo SaaS, Software as a Service. Ou seja, o brasileiro agora está nadando de braçada porque o bit do serviço ele já tem, ele nasceu nele. Né? Então, ele consegue rapidamente construir uma solução em cima de uma modelagem entrega por serviço. E que é padronizada, né? Só para ficar claro para toda a audiência. Sim, o padrão permanece. Agora, e você paga por assinatura. Exatamente, paga por assinatura. Tem o modelo básico, tem o modelo total, o modelo premium ouro. Né? Você cria os diversos pacotes diferentes. Né? Obviamente, você tem aí o seguinte, né? A lei de Moore funcionou, que você agora tem um throughput computacional que te permite você colocar toda aquela solução pesada numa nuvem. Né, e você poder fazer interação com vários clientes ao mesmo tempo. Mas então eu tenho para mim que muito do aprendizado do setor todo de tecnologia brasileiro passa por essa visão mais pragmática de olhar desde o nascedouro como produto. Né, que aí ele vai olhar padrões. Ele vai olhar como é que eu crio padrões que são replicáveis. Eu vou também ser fiel. Se o cara me pedir alguma coisa, dá um exemplo. As startups da gente, que caem, né, as startups no início da jornada delas, elas têm que pegar dinheiro de qualquer maneira. Então pega a subvenção econômica. Pega lá um FINEP, pega lá um FAPERJ, né, e aí ele é obrigado a seguir o rito do edital. E às vezes o rito do edital não está conjugado com o que o mercado dele está fazendo. E ele fica preso aqui. Né? E isso cria um vício. Tudo bem, né, a gente tem que sobreviver, mas você tem que olhar para os editais que você vai realmente entrar em campo, que emprestam para o propósito do produto, e não o inverso. Né? Não olhar para a sobrevivência, é olhar pelo óculos do produto. Né? E mesmo na startup, a Letícia lá, startup, faz esse negocinho aqui para mim também. Né? E eu tenho algumas que estão querendo fazer, só faz se você chegar a entender que você vai poder replicar ele para todos os outros clientes também. Se não, diz não para o cliente. Mas como é que você diz para o cliente? Dizendo não. Simples, palavra não. Ou seja, a escalabilidade está totalmente atrelada Bingo. à padronização. Bingo. E saber dizer não, às vezes, é mais importante do que saber dizer sim. Exatamente isso. Né? E isso é cultura empresarial, é a cultura de você ter realmente uma visão sistêmica de processo, né? E não estar aqui só. Entendi. Muito interessante. É um aprendizado assim inimaginável para o empresariado brasileiro. Não só de inovação e tecnologia, mas de todos os setores. Eu criei um grupo. Você deve ter ouvido falar do... como chama? Crossing the Chasm, Cruzando o Abismo. Tem um livro do Geoffrey Moore, que é justamente ele dizer, no início da jornada, quem compra você, né, são as pessoas que te conhecem. No segundo momento da jornada, são aqueles que são os early adopters, né? São os caras visionários que compram tudo logo de cara. Agora, onde é que está a grande massa que realmente faz você escalar? São os pragmáticos. Mas e aí? Os pragmáticos só compram quando outros pragmáticos compram. E como é que você faz? Esse é o abismo. Como é que eu saio dos visionários e vou aqui onde está toda a massa, né, de realmente eu ter escalabilidade, onde ele só compra quando algum daqui mesmo compra? Realmente tem que ter um fator extracampo,
que faz você catapultar para lá. Pode ser uma aceleradora, pode ser um grande cliente, pode ser um puto investimento, né? Mas alguma coisa precisa acontecer para que isso vá para o outro lado. E aí você tem que ter, hoje a concorrência é forte, tem que ter alguma coisa que tenha um apelo, né, para que você tenha atratividade, para que alguém possa querer investir nesse fator extra-campo. Né? No final do dia, né, a escalabilidade nesse mundo digital é inevitável. Então, e aí volta para a questão do produto. Tem que ter uma visão de produto, visão de padrão para poder fazer replicar. Só quando eu replico eu escalo. A construção já precisa estar atrelada à entrega final. Você tem que perceber isso numa largada, né? E essa é uma dificuldade no Brasil que eu vejo, porque eu fico muito preso. Minha lógica financeira é pegar edital, eu participo do edital, e aí estou falando de editais que tem projetos específicos já desenhados no corpo do edital, né? Não é igual um edital Startup Brasil, né? Que ele, na realidade, muito bom. Tem que ter mais vezes e mais capacidade de investimento, porque ele está realmente investindo na ideação, na criação, que algum dia vire alguma coisa que tenha mérito e consiga escalar. Diferentemente de eu pegar lá um FAPERJ ou um FINEP, que tem uma coisa específica, e eu vou lá e desenho aquilo, só porque ele está pedindo lá um aplicativo financeiro, e eu estou aqui no FinTech, eu vou pegar esse dinheiro para me ajudar aqui a fazer aqui. Só que ele vai ter que entregar aquilo. E o que está naquele roteiro, nem sempre, a maioria das vezes, inclusive, não casa com o seu roteiro de produto, de você escalar. O mundo das startups é um mundo à parte no corporativo. Ele gira de uma forma completamente diferente do ambiente empresarial. Eu brinco. Quais são as características que alguém que queira adentrar esse mercado precisa ter? São cruciais para a sobrevivência nesse meio. Você está falando do corporativo? Estou falando das startups. Não, as startups, elas, né, obviamente, para entrar no corporativo, elas têm que ter mérito primeiro na solução que estão propondo. Né? Segundo, elas têm que ter uma demonstração que ela não vai morrer ali na próxima esquina. Né? Porque nenhuma corporação, grande empresa, vai investir numa startup que ele não enxergue que ela vai ter longevidade, né? Que ela vai realmente estar com um mínimo. Né? Agora, o inverso que acontece muito é porque as grandes empresas, elas estão tão engessadas nos seus processos que elas não conseguem acompanhar a velocidade do mercado. Sim. Né? E aí, quando ela não faz isso, ela começa a perder relevância, ela perde competitividade. Então, o Open Innovation, que a gente fala, é justamente ela pensar em como é que ela vai usar esse modelo de criação de novas propostas de valor através de startups a seu favor. Tanto que surgiram os hackathons, né? Tem várias maneiras que as grandes corporações estão buscando usar esse método para poder ganhar mais competitividade. Né? A Open Innovation é quando as empresas grandes, robustas, são tão burocratizadas, que elas precisam adquirir startups para solucionar determinadas questões. Chama-se o Venture Capital, né? O CVC, né? Corporate Venture Capital. Então, você tem hoje, inclusive, aceleradoras que se especializaram nesse modelo de negócio. Então, exemplo, eu sou uma GSK na área farmacêutica, eu tenho um desafio para criar um novo modelo de gestão ou então um novo produto. Eu vou chegar para uma aceleradora especializada em Corporate Venture Capital e ela vai dizer, olha, esse é meu desafio. Corporate Venture Capital, a aceleradora vai no mercado identificar startups que já estão dentro, mais ou menos, em sintonia com aquilo, joga a rede, traz e aí faz uma primeira experiência para ver quem são realmente os bons de bola, como se fosse uma peneira. Né? Aí ele fez a primeira peneira, aí vai levar para o cliente, a corporação, olha, esses aqui, o que você acha? Aí tem lá uma deliberação, então esses aqui 6 estão muito bons, então agora eu vou acelerar esses 6 dentro de um objetivo específico, que é o que aquela corporação precisa desenvolver no contexto da competitividade dela. E é assim que as empresas estão crescendo. Né? Hoje, quando a gente olha para qualquer grande empresa, qualquer grande companhia, tem ela e mais várias outras empresinhas ali. Tem várias maneiras. Né? Eu tenho uma startup no nosso portfólio agora que ela está pensando realmente em ser comprada por uma grande empresa internacional. Então, a nossa estratégia é o quê? É ser número 1 no Brasil. Então, o que eu preciso fazer para ser o número 1 no Brasil? Uma pergunta disso que eu faço para todo empreendedor quando chega. Você quer
construir uma empresa ou você quer vender ela na próxima esquina? E não é que tenha algum demérito, não, é que são estratégias de crescimento diferentes. Se eu vou construir uma empresa, vou fazer um IPO lá no final, eu vou proteger meu cap table, eu vou ser muito mais aguerrido dentro de um processo estruturante. Se eu quero vender na próxima esquina, para ser uma outra empresa maior, eu vou turbinar meu crescimento, eu vou turbinar minha comunicação, eu vou ficar mais na tela, eu vou aparecer mais vezes, eu vou focar muito em mercado, porque é isso que vai fazer que a empresa queira me comprar, né? Então, as corporações, o CVC, o Corporate Venture Capital, tem sido uma grande turbina do ecossistema de empreendedorismo como um todo, fundamental, né? E o que estava acontecendo é que eu pego aquelas 6, mas eu fiz aqui um apanhado de rede de 30, 40. Uma dessas 30, 40 vai acabar sendo concorrente dela também. Tem esse risco. Mas é o mercado, não tem como fugir. Economista disso, austríaco, Joseph Schumpeter, né, que chama-se criação destrutiva. que impulsiona também, né? Tem esse fator. Robert, quando você assumiu a presidência da CESP há um ano, quase 2 anos, início de janeiro de 2023, e os 2 pilares da sua gestão seria impulsionar o ecossistema de startups brasileiro para realmente ser um polo de referência em nível internacional e também internacionalizar. Como é que está esse processo hoje em dia? O que houve de avanços? Já houveram alguns avanços, né? Eu confesso que eu queria ter avançado muito mais, né? Mas é meu primeiro mandato e tenho o meu próprio aprendizado, né? Uma coisa é você tocar a sua empresa e aquele núcleo ali que você tem, outra coisa é você estar representando todo um setor, né? Então você tem que ser muito mais malabarista do que você imaginava inicialmente. E sim, na realidade eu assumi a CESP muito, aí entra aquela mentalidade americana do give back, né? O americano pensa muito como é que ele gostaria de ser lembrado quando ele não estiver mais aqui, né? E no final do dia, se você me perguntar aonde que eu quero que as minhas cinzas fiquem, não é nos Estados Unidos, é no Brasil e é no Rio de Janeiro. Então, o que eu quero é dizer, deixa esse meu legado internacional, como é que eu faço ele a favor do Rio de Janeiro? E o Rio de Janeiro, eu acho que ele já é refém da sua própria fama. O Rio é uma marca mundial, né? Eu fiz agora, dentro desse processo de internacionalização, eu trouxe um grande evento de inteligência artificial para o Rio, chamado AI Summit in Rio, aconteceu em março, lá no Museu da Manhã, e eu trouxe a UITS inteira. Mas, na CESP do Rio de Janeiro, a CESP, a história é interessante, né? Que a CESP nasceu em 1976, acabou de fazer 48 anos, dia 23 de agosto. E como é que ela nasceu? Eu falei que as empresas de informática brasileiras eram os burôs, né? Perfurando cartão, empresa de serviço. E naquela época, os grandes clientes dessas empresas estavam no Rio de Janeiro, que era o governo federal e as grandes multinacionais e o mercado financeiro, todos que tinham que rodar grandes folhas de pagamento. Tinha algumas empresas em São Paulo, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, mas também estava no Rio. E o IBGE foi fazer o censo. E para fazer o censo, ele teve que comprar máquina de perfurar cartão. Ele teve que comprar 600 máquinas. E aí tem uma regra que eu não sabia, que ele tem que ter redundância nas máquinas. Então, cada máquina tem que ter uma reserva caso uma quebre. Ele comprou 1.200 máquinas. Acabou o censo, ele, estou com 1.200 máquinas aqui, o que eu faço com isso? Ele entrou no mercado oferecendo serviços, concorrendo diretamente com as 60 pequenas. Aí o que as 60 pequenas fizeram? É peixe grande, aí tem que se juntar. Nasceu a CESP. Tem uma analogia que eu faço, que o primeiro filme de desenho animado foi do Walt Disney, chamado Fantasia. E tem uma passagem no desenho animado que é uma grande baleia querendo comer um cardume de peixe pequenininho. Eles se escondem embaixo de uma pedra para não serem comidos. Só que a baleia fica ali, esperando os peixinhos saírem para comer. Até que um peixinho mais inteligente falou, peraí, se nós sairmos debaixo dessa pedra, numa formação tal qual de uma baleia, ela vai achar que a gente é uma baleia também, não come a gente. E essa é a essência hoje da CESP, que é juntos somos mais, né? Robert, e o que falta para o Rio de Janeiro voltar a ser um polo
do ecossistema de inovação do Brasil? Porque nós já fomos. Então, o que falta nessa fórmula? Olha, pergunta perigosa, né? Mas eu vou dizer, parar de jogar pôquer. O Rio de Janeiro, aí pela sua história, né, ele acabou cultivando um tipo de comportamento muito individualista. Então está todo mundo sempre olhando aqui para o seu quintal, né? Pouca farinha, meu pirão primeiro, e não olhando para o todo. Né? E eu fui para a SESP por causa disso. Na realidade, interessante, porque há 15 anos atrás eu era mais cínico. Lá no americano entrava em campo, falava, associação que nada, ninguém está brigando pelo bolo, está todo mundo na fatia individual. Até que um dia um amigo meu, que é da associação da SESP, ele falou, Robert, você tem razão, mas você não está ajudando. Falando de estar sendo cínico, ácido, né? Você acha que está ajudando? Né? Só bater? O que você está fazendo para ajudar? E aquilo calou fundo. E aí eu fui para a federação. Primeiro eu fui olhar para qual entidade eu ia, porque tem essa fragmentação também. O setor tem algumas entidades, não é somente uma, que eu também condeno. Acho que devia ser uma coisa só, de qualquer forma. E aí eu fui olhar qual que tinha uma característica mais próxima dessa visão do todo, né, do coletivo colaborativo, e aí escolhi a SESP. Né? Só que o Rio de Janeiro, tradicionalmente, na sua história, ele sempre privilegiou o individualismo. Né? Então, eu digo que a gente tem que baixar as cartas, parar de jogar pôquer, pensar no modelo estratégico maior. Né? O que eu faço para contribuir para o meu bolo que eu quero que seja maior, seja realmente maior. Né? E não somente achar que o que eu faço no meu individual é o suficiente para o bolo crescer. Ele até ajuda, sem dúvida, né? Mas eu tenho que fazer também a minha doação para o bolo, né? Porque isso vai fazer, se todo mundo fizer isso, cara, esse bolo vai ser uma coisa maravilhosa e a minha fatia vai junto também. Então eu digo que a principal coisa que aqui no Rio de Janeiro a gente precisa fazer é verdadeiramente buscar a convergência, entender como é que a força do coletivo colaborativo é o que vai fazer valer. Num resumo aqui nosso futebolístico, né? Quer ganhar a Champions League? Não é a camisa 10 só que vai ganhar. É a camisa 10, é goleiro, é goleador, é lateral, é meio de campo. Você tem que ter uma força coletiva e em uma atuação coordenada. Né? Também não é a Bangu que vai entrar. Né? E falta um pouco isso. Eu acho que a gente está no caminho certo. Né? Eu gosto muito do Eduardo Paes, nosso prefeito. Ele tem feito várias coisas para ajudar nisso. Mas a gente precisa fazer mais. E não é só o governo. Né? Isso é outra coisa que está na cultura brasileira, não é só Rio de Janeiro. Que a gente fica esperando o governo fazer primeiro. Né? Não é assim que acontece nos outros mercados. É o setor privado que é o protagonista principal. Os outros também têm protagonismo, mas são liderados pelo setor privado, porque no final do dia ele que consegue comandar as ações e tem a conexão mais próxima do consumidor final, do usuário final. Então, para mim, o Rio de Janeiro, e aí é o que eu estou tentando fazer na SESP, estou visitando todos os outros jogadores de pôquer, né? Falar, está aqui minhas cartas, vamos fazer. Então, o Centro de Excelência de Inteligência Artificial que eu mencionei no início está nesse escopo. E aí tem um evento também de grande porte na área de tecnologia que eu quero trazer para o Rio de Janeiro. Né? Eu acabei de sair de uma conversa agora com a Lindália Reis, que tem um evento maravilhoso chamado Hack in Rio. Sim, e juntos, como é que nós vamos fazer isso? Porque a Lindália comunga do mesmo verbo. Né? Ela está junto comigo, falei, vamos baixar as cartas da galera, parar de jogar pôquer e pensar como é que o meu individual contribui para o coletivo e fazer esse coletivo jogar a favor do meu individual depois. 1% de muito é mais do que 100% de quase nada, né? Exatamente. Robert, quando você pensa na sua trajetória, quais são as características pessoais do Robert que você tem consciência que foram cruciais para você chegar onde você vem chegando? Interessante que ele casa muito com isso que eu acabei de falar, né? De pensar no coletivo primeiro, né? Eu sempre até brincava lá atrás que eu era que nem o open source, né? Open Commons, quer dizer, código aberto, né? Que eu sou doador de conteúdo, não vem, eu vou ajudar, né? Porque eu acho que nesse ponto que você faz essa contribuição, né, existe a própria lei do retorno, né? Então, essa minha característica de estar mais aberto para o coletivo. E tem uma questão que eu acho que às vezes é melhor sorte que juízo, né? Eu nasci dentro de um berço que me trouxe a possibilidade de ter uma percepção global, inclusive com distinções culturais, né?
Então, eu mencionei, né, 6 nacionalidades diferentes entre meus avós e meus pais. Fabricado no Japão, nascido nos Estados Unidos, alfabetizado na França, parcialmente criado no Brasil. E dentro meu trabalho de internacionalização, onde a gente conseguiu efetivamente criar um diferencial e dar resultado, foi observar as questões culturais. Né? Então, para mim, eu digo que não é mais a melhor, é terráqueo. Muito bom. E qual é o conceito de sucesso para você? Conceito de sucesso são amigos. Eu pergunto, o que é ser rico? Rico é ter bons amigos. Bons amigos, saúde e família. Maravilhoso. Robert, obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Obrigado por ter.